Dentre tantas histórias que nós podemos ouvir, às vezes de São Francisco e Santa Clara, dois santos, podemos dizer, amigos profundamente um do outro. Então nós percebemos o quão é importante a amizade para nos aproximarmos a Deus, como também a amizade pode nos afastar de Deus. Ou seja, mas de tantas coisas, né, romanceadas, podemos dizer assim, que se contam de São Francisco e Santa Clara, o que nós sabemos de fato, né, eles tinham uma idade muito diferente uma das outras. Se hoje para nós, aqueles que se unem com diferenças de idade muito grandes, para nós já é algo que nos chama atenção, quem dirá naquele tempo, no século XIII, XII. Mas é interessante o que Santa Clara viu em São Francisco, aquele desejo de se fazer pobre. Nós às vezes achamos que São Francisco, por exemplo, escolheu a pobreza para superar a pobreza. Mas não, São Francisco, ele via a pobreza como uma esposa e queria desposá-la. Ou seja, a opção não foi pelos pobres de São Francisco, por primeiro, mas pela pobreza, por viver uma pobreza extrema. Claro que nessa pobreza ele cuidou também dos pobres, mas ele não queria superar a pobreza dessas pessoas, ele queria amar essas pessoas e cuidar. Sua preocupação era, por princípio, viver a pobreza, a sua esposa, a pobreza. E nessa vida de pobreza extrema de São Francisco, que largou tudo, ele atraiu muitos a si. Sabemos de quantos irmãos já seguiram, amigos de São Francisco, que também deixaram tudo, que eram ricos, deixaram tudo para o seguir. Assim também Santa Clara, que se unir a São Francisco. Mas ele sabia muito bem que uma coisa era para os irmãos e outra coisa era para as irmãs, para as mulheres. Então ele queria construir um convento para as irmãs, só que aquela moça, aquela menina, nunca tinha sido freira. Então ele envia Clara para ir para um mosteiro beneditino, aprender a ser freira, monja, com as irmãs beneditinas. Enquanto isso, ele vai reformando a igreja de São Damião e construindo aquele convento para as irmãs. Então depois ela vai com outras moças para esse convento. Mas é interessante que a sua família, inclusive um tio de Clara, era contrário à sua vocação e faz de tudo para que ela não deixe a sua casa e vai seguir a vida religiosa. E é interessante que no dia que estava marcado para sair de casa, fugindo para obedecer a Deus, porque no caso da nossa vocação, não é que nós não podemos desobedecer nossos pais, é porque nós obedecemos primeiramente a Deus. Então, se Deus nos chamou a essa vida, não é uma desobediência aos pais, mas uma obediência a Deus, entregar a vida. Então aquela jovem sai de casa, fugida do tio, que estava com os seus capangas, podemos dizer assim, cercada a casa. Só havia uma fresta daquele lugar que estava aberto e não estava sendo vigiada, que é por onde ela escapa. As casas antigamente, naquela época, tinha um lugar onde passavam os mortos. Uma fresta que era só para passar o caixão, né? A pessoa morta. É por ali que ela passa e foge. De uma grande simbologia, porque ao passar aquilo era sua morte, de fato, para viver a vida religiosa. E é interessante que quando ela está no convento, o tio vai buscá-la. E então vai com aqueles homens, e aí quando entra na capela, aqueles homens entram, já sem piedade também, querem tirá-la à força da capela. E aí então ela se segura no altar. E aqueles homens fortes não conseguem movê-la. Ela estava presa sobre o altar, porque Cristo a uniu sobre o altar como um sacrifício. Então nada poderia tirá-la daquele caminho ao qual o Senhor escolheu. Ou seja, ela não temeu, ela foi seguir a vontade de Deus e Deus providenciou tudo. Dentre tantos milagres que podemos dizer na vida de Santa Clara, já na vida, sabemos também que ela, no finalzinho da vida, ela queria assistir a vigília pascal, e ela já doente na cama, com aquele desejo profundo, não poderia sair da cama, queria ir à missa, na vigília pascal. Então nosso Senhor então faz um milagre. Ela assiste do seu quarto, como nós, as pessoas que estão em casa estão assistindo, por causa das tecnologias que temos aqui, mas naquela época sem tecnologia nenhuma.
apenas com a tecnologia do céu, ela assiste a vigília toda. Por isso também padroeira das televisões, né? Ou seja, diante de tudo isso, o que nós podemos olhar para nós? De fazer também essa opção por Deus, essa opção pela pobreza. Não quer dizer que todos aqui vão ser chamados a largar tudo, ou que ter as coisas é um pecado, de forma alguma. Mas viver a pobreza de fato é não ser apegado a nada deste mundo. Estar somente unido a Deus. Ou seja, tem as coisas materiais, possui, mas nada disso aprende, nada disso é o centro da sua vida, porque tem um coração completamente livre, pobre, abandonado em Deus. E por fim, lembro outra santa aqui, Santa Teresinha, que quando ela vai descrever a pobreza, para ficar bem exemplificado, que São Francisco e Santa Clara abraçaram. E Santa Teresinha dizia assim, que ela, a pequena via, né, tinha que ser como criança nas mãos de Deus. Abandonar-se completamente nas mãos de Deus. Ou seja, viver essa pobreza, de saber que não pode nada. Quando olhamos uma criança, ela depende de tudo do pai e da mãe. Ela depende para tomar banho, para comer, para se vestir. Assim nós devemos nos colocar na mão de Deus. Isso é uma pobreza real. Ser pobre verdadeiramente. De perceber estar diante de Deus como uma criança. Um total dependente. Isso é viver de fato a pobreza. E é essa pobreza que São Francisco e Santa Clara, quando nós festejamos hoje, viveu. Um abandono total nas mãos de Deus. Total dependência de Deus. Ou seja, não é o que nós ouvimos muitas vezes hoje de forma errônea, de uma preferência aos pobres. Claro, nós temos que ajudar sim aqueles mais necessitados. Ajudar sim os pobres. Mas fazer por primeiro essa opção pela pobreza. De viver despojado de tudo e de abraçar tudo aquilo que Deus nos quer. Que possamos morrer, assim como Santa Clara passou por aquele espaço, simbolizando a sua morte já nesta terra, que possamos morrer também para nós, para as nossas vontades e nos unirmos cada vez mais a esse bom Deus.